E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Onde vocês estiverem aí nesse mundão de Deus, ó, legal? Legal, tá tudo tranquilo? Tudo beleza? Tudo em paz? Ó, antes de qualquer coisa, canal Paulo Dharma 1970, eu sou o Paulo, beleza? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta, beleza? Ó, se você quiser também, você pode apertar o sininho aí e toda sexta-feira você vai receber uma notificação que tem sempre um vídeo novo rolando, beleza? Tranquilo? Hoje eu quero falar desse livro aqui, ó, que assim, Coração Diário de um Aluno, do De Amicis, um italiano do século XIX. Você já ouviu falar? Tem uma versão agora, ó, até a foto aqui, a versão o Core, que é o título original dele em inglês, Core, desse livro aqui, ó. Legal, né? Você já ouviu falar nesse livro aqui? Assim, é um livro que eu nunca tinha ouvido falar na vida, nunca. Olha que eu passei bastante em biblioteca, rolei para cima e para baixo em livraria, andei para lá em sebo, nunca tinha ouvido falar, nunca. É assim, e talvez se eu tivesse visto, o título teria me chamado a atenção. Quer dizer, Diário de um Aluno, porque eu gosto de diários. Diário de Anne Frank, ó, a foto aqui, ó. Diário de Anne Frank foi um dos livros que eu li na adolescência. Provavelmente eu teria lido esse material aqui com 13, 12, 13, 14 anos de idade. Igual no tempo quando eu li o Diário de Anne Frank, que foi para mim uma surpresa. Na época, né? Foi uma surpresa, foi algo assim que fez muita diferença na minha vida. É igual os livros do Monteiro Lobato também, que era muito, sempre foi muito achado em bibliotecas, né? Você pegava os livros do Monteiro Lobato, do Sítio Pica-Pau Amarelo, você tinha série de televisão, à época, quando eu era criança, adolescente, tinha série, e por conta dessa série, os livros eles circulavam bastante os livros do Monteiro Lobato. Esse Cazuza também aqui, ó, Cazuza, esse livro, foi um dos que eu também li na adolescência, achei na adolescência esse Cazuza, que guarda muitas semelhanças com esse Coração aqui, com esse Coração, que eu encontrei em sebo, que é o mais interessante, quer dizer, depois de 50 anos de idade, com 50 anos de idade, eu fui encontrar esse livro no sebo. Isso me dá uma certeza de que tem coisas que eu nunca ouvi falar, que eu nunca encontrei, que uma hora eu vou bater por aí e vou achar num sebo qualquer, numa livraria. Eu nunca tinha ouvido falar, entendeu, disso aqui. Você por acaso conhece isso aqui? Eu andei olhando uns vídeos sobre o livro, né? Aí vi justamente a foto, as pessoas que comentam sobre esse livro aqui, com a edição mais nova. Essa aqui é de 1970, da Emus, que é uma editora que eu sempre vi muito material de ficção científica, né? A Emus, dos anos 70 e tal. Esse livro é de 70. E ele é do século passado, século retrasado, 19. Quer dizer, eu olhei, vi o título, Diário de um Aluno, falei, cara, esse material aqui tem da samba. Olha só essa parte aqui toda riscadinha aqui, ó, de que esse livro foi de algum aluno. Olha só, obra-prima da literatura universal, Coração atinge profundamente a alma das pessoas, consegue comover o mais indiferente leitor. Não é um livro comum, não recorre ao pedantismo que se depara nos outros livros, é uma obra profundamente maravilhosa e inesquecível. Contém, por assim dizer, uma virtude fundamental, tornando-se, por isso, a literatura de várias gerações e decorrido quase um século desde seu aparecimento, na época aqui, né? Continda, aqui tá continda, ó, erro do continda, continua vivo e presente a falar na alma de quantos têm sentimentos elevados. Dedicado aos meninos de 9 a 13 anos, faz chorar a todos os outros também como crianças. Eu gostei. Algumas coisas algumas coisas assim, por conta do nosso cinismo, né, dessa nossa existência cínica que nós levamos, esse mundo cínico que nós levamos, de hoje em dia, esse mundo que nós temos, eu não cheguei, também por conta da idade, sei lá, não cheguei a ficar, meu Deus, choroso com o livro. Não, eu li ele normalmente. Talvez
ele, como eu falei, talvez ele fosse fazer muita diferença na minha existência com uma idade adulta, mas o tipo de escrita dele, do século XIX, que eu noto, não é uma escrita infantilizada, assim, o próprio menino que escreve o diário, né, ele escreve muito bem, assim, eu fiquei a pensar que talvez ele não fosse um diário propriamente dito, um diário escrito pela criança, mas um adulto, como adulto, revisitando os tempos de escola dele. Aí ele compôs como se fosse um diário. Foi assim, eu fiquei loucubrando, porque a escrita do livro, ela é uma escrita de um adulto, não é escrita de um garoto de 10, 12 anos de idade, a não ser que no século XIX as crianças ou adolescentes, esse termo, né, o adolescente do século XIX italiano, escrevesse como um adulto. E eu não percebi isso. Tem muitas passagens do livro que me fizeram pensar sobre esse ponto. Me fizeram pensar, assim, como muitos filmes, assim, muitos filmes de cinema, que eu não estou lembrando agora aqui o nome, se é um filme que é um adulto revisando a época quando ele era criança, italiano também, revisando a época de quando ele era criança e quando ele tem um contato com o cinema Cinema Paradiso, lembrei, Cinema Paradiso, que ele faz essa, italiano, hein? Ele faz essa reminiscência da época de que ele encontra lá o velhinho do cinema, tal, aí ele volta para a cidade onde ele nasceu, esse tipo de coisa. Então foi isso que me pareceu. Me pareceu uma escrita de um adulto sobre o tempo que ele estava na escola, no ano de 1882, 81, 82, por aí. Entendeu? Assim, as melhores passagens do livro, não só assim, tem vários contos, né? Que são assim, os alunos eles tinham que a cada mês escrever um conto. Os contos são bem fracos, entendeu? Não achei grande coisa nos contos. Assim, tem um que é enorme e tem umas situações assim de resolução assim que eu achei bem verossímeis, assim, bem verossímil. Eu olhei e falei, nossa, os contos não são bons para mim, mas eu considerei assim, como eram composições de escola, aí provavelmente esse adulto ele resolveu juntar, né, nesse livro. As melhores passagens para mim são os conselhos do pai, que eu achei realmente fantástico. E tem, antes de eu entrar aqui no texto aqui, lembrar que esse livro é uma homenagem extraordinária aos professores, entendeu? É algo assim que eu notei. Os professores aqui, eles são seres sem essa carga que nós temos hoje, né, de os professores mal formados, principalmente aqui no Brasil, né, mal formados, tal, que muitas vezes eles trabalham apenas e por conta do salário, entendeu? Vivem reclamando o tempo todo do salário, vivem pedindo para os sindicatos fazerem greve, né, os sindicatos, não sei o que, fazerem greve e tal. Os professores aqui, eles trabalhavam muito pelo amor, o amor à profissão. Tem sim, do início ao fim, como é um diário de um aluno, né, o subtítulo Diário de um Aluno, então os professores do início ao fim, eles são seres extraordinários, trabalham até praticamente morrer, que é uma das passagens aqui que tem no final. Uma professora, ela esconde que está doente e ela vai até quase o final do ano, por conta dos exames, que os meninos vão passar lá, vão ter uns exames no final, não sei o que, de matemática, de italiano, coisa que vai, e ela trabalha doente até o final sem atestado médico. Não tem esse papo de atestado médico, não. É a questão do amor à profissão total. Ela se sacrifica e morre, e é homenageada no final de forma grandiloquente, assim. Tem o professor, tem a história do professor. Eu tô falando isso porque eu não posso esquecer desse detalhe do livro, que é muito interessante. O pai do Henrique, que é o protagonista desse livro, do diário, o Henrico, né, deve ser nas versões mais novas, deve ser Henrico, ele tá lembrando do professor dele de 40 anos atrás, já, né, do primeiro professor dele de 40 anos atrás, e ele faz uma viagem
Ele faz uma viagem ao local lá onde o professor está aposentado, já doente, já quase a vir a morrer, né? Ele faz uma visita a esse professor, cara. Essa parte é muito bonita, muito bonita. As passagens que tem o pai do Henrique, do Henrico, são muito bacanas, são muito bacanas. Os textos que o pai, que assim, são ajuntamento de composições, né? Tem o diário, tem as cartas do pai ao filho, tem os contos, tem as cartas da mãe para o filho. É como se, estou falando, é como se ele juntasse todo esse material guardado, sei lá, há bastante tempo. Ele faz uma melhora no adulto, né? Ele melhora o texto, as composições, os contos que não são bons, né? Não gostei de nenhum. O pessoal até comenta aqui que tem uns contos aqui que você vai chorar, coisa que vale, né? O tamborzinho surdo, o sangue ramanholo, o naufrágio, achei fraquíssimos. Mas assim, as cartas do pai são nota 10, as cartas da mãe também são, entendeu? O que pesou para mim foram os contos de mês a mês, né? Mês a mês sempre tinha uma composição e eu não gostei dessas composições, não achei grande coisa não. Olha só essa passagem da carta do pai, assim, tem muita coisa aqui, o pai, ele fala sobre o pedreirinho. E tem uma parte aqui que ele fala que eu separei nessa carta que o pai manda para ele, que eu achei sensacional. O trabalho, presta atenção, o trabalho não suja, não digas nunca de um operário que vem do trabalho, está porco, deves dizer, tem na roupa os sinais, as marcas do seu trabalho, lembra-te bem, e queiras bem ao pedreirinho, primeiro porque é teu companheiro e depois porque é filho de um operário. Entendeu? Muito boa. Olha só essa carta aqui que o pai manda para o filho. Gratidão é o nome da carta. Gratidão, sábado 31. O teu companheiro Stardi não se queixa nunca do professor, estou certo. O professor estava de mau humor, estava impaciente. Tu o dizes em tom de ressentimento. Pensa um momento quantas vezes tu mostra de impaciência e a quem? A teu pai e a tua mãe, aos quais a tua impaciência é um delito. Tem boas razões o teu professor de ser alguma vez impaciente. Pensa que há muitos anos trabalha para os meninos e que se muitos deles foram afetuosos e corteses, houve também muitíssimos ingratos que abusaram da sua bondade e ignoraram os seus sacrifícios. Infelizmente, entre todos, lhe proporcionam mais amarguras que satisfações. Pensa que o mais santo homem da terra, em seu lugar, se deixaria vencer alguma vez pela ira. E ainda se soubesse quantas vezes o professor vai dar lição doente, só porque a sua doença não é tão grave que possa dispensá-lo da escola, e fica impaciente porque sofre, pois é para ele uma dor muito grande ver que vós não percebeis ou abusais. Respeita, ama o teu professor, meu filho, ama-o porque teu pai e tua mãe o ama e respeita, porque ele consagra a vida ao bem de tantos meninos que o esquecerão. Ama-o porque abre e ilumina a tua inteligência e te educa a alma, porque um dia, quando fores homem, e já não existirmos nem eu nem ele, a sua imagem se te apresentará muitas vezes à memória ao lado da minha. E então vês certas expressões de dor e de fadiga daquele seu rosto de homem de bem que agora não percebes. Aparecer-te-ão a memória e causar-te-ão mágoas, mesmo depois de 30 anos, e te envergonharás, experimentarás tristeza de não tê-lo amado, de teres comportado mal com ele. Ama o teu professor, porque pertence àquela grande família de 50 mil mestres elementares, espalhados pela Itália toda, e que são como os pais intelectuais de milhões de rapazes que crescem contigo, os trabalhadores mal distinguidos e mal recompensados que preparam para o nosso país um povo melhor que o atual. Não me contenta o afeto que tens por mim, se não tens para todos os que te fazem bem, e entre estes, o professor é o primeiro depois dos teus parentes. Ama-o como amarias teu irmão. Ama-o quando te acaricia e quando te repreendes, quando é justo e quando te parece que seja injusto. Ama-o quando está amável e alegre,
e ama-o mais ainda quando vês triste. Ama-o sempre e pronuncia sempre com reverência este nome, professor, que depois de teu pai é o mais nobre, o mais doce nome que possa dar um homem a outro homem. Professor, teu pai. Bacana, né? É a valorização do professor, que aqui no Brasil, por exemplo, você faz pedagogia, sei lá, numa universidade dessa, você não é assim, os exames para você se transformar em professor, virar um professor, tinham que ser, pesadíssimos, mais do que medicina, mais do que direito, tinha que ser esse, o professor tinha que ser absolutamente valorizado, só passar o bom, aquele bom, professor bom, com conhecimentos, entendeu? Assim, aqui uma profissão desvalorizada no Brasil, a gente sabe disso, todo mundo sabe disso, é uma profissão absolutamente desvalorizada no Brasil, entra quem quer, né? Entra quem quer, vai lá, você não sabe fazer mais nada na vida. Ou você vai ser filósofo no Brasil, vai fazer uma filosofia aí na universidade, aí, um sociólogo, ou você vai ser pedagogo, vai ser professor. Entendeu? O antigo magistério. Melancólico. Entendeu? Você tinha que passar por exames ferozes para ser um professor. Entendeu? Para você, assim, mas como o país em si ele não valoriza, né? Assim, tem aqueles clichês, a Coreia do Sul valoriza o professor, aquela coisa toda, tal. Sei lá, que dizem Suécia, Dinamarca. Aqui no Brasil, você não é valorizado. Quando você diz que é professor, já te olha assim, poxa vida, não fez mais nada de interessante na vida, vai ser professor. Entendeu? Ela é uma profissão para ser absurdamente valorizada, entendeu? Você ser uma autoridade maior do que um juiz. Porque quem ensina os juízes, quem ensina os advogados, quem ensina todo esse pessoal que está aí, arquiteto, etc, é professor. Professor é que faz a base de todo o sistema. E se esse professor é mal formado e não é valorizado, o sistema todo é podre. É o que nós temos no Brasil. Infelizmente é isso que funciona. Entendeu? Eu fiz pedagogia na universidade pública. E uma vez eu saí com uma aluna amiga, a gente saiu perguntando pela universidade inteira, de cima e para baixo, perguntando o que vinha ser pedagogia. Só assim, a gente estava gravando um DVD à época, para justamente fazer uma apresentação, um seminário. Assim, a gente rodou a universidade, uma pessoa sabia definir o que era pedagogia. Você sabe o que é pedagogia? Essa era a pergunta. E essas pessoas não sabiam. E eram estudantes de uma universidade pública. E as pessoas não sabiam o que era pedagogia. É um negócio melancólico. À época, eu quase saí do curso. Eu falei, não vou, né, ficar num negócio desse que não valoriza. Ninguém sabe nem o que é. Ninguém sabe o que é. Entendeu? Isso é a cara do Brasil. É a cara do Brasil. E assim, eu imagino que também lá fora também não esteja grande coisa, não, porque o sistema não tem valorizado muito isso. Né? O sistema em si não valoriza muito isso. O professor é uma criatura honrada. Eu tenho um vídeo Paideia, se vocês procurarem no meu canal, tem um vídeo sobre o ensino grego. Dos meninos, o mental dos grandes filósofos para ensinar as crianças à época tal, entendeu? Tem um livro da Maria Montessori, A Infância, né? A grande Maria Montessori, a capa aqui do livro, grande Maria Montessori, sobre como né? Como seria o método montessoriano de ensinar crianças, italiano também, de 1905. Vale a pena também, se você tem interesse pelo assunto, vale a pena entender um pouco do método montessoriano, entendeu? E eu não vou falar aqui de Paulo Freire, que para mim aquilo ali não existe. Não existe. Olha a catástrofe que é o Brasil. Olha a catástrofe que é o ensino no Brasil. Eu vou valorizar um clichê desse, que é o patrono da educação brasileira. Colocaram aí como patrono da educação brasileira. Não vou levar a sério um trem desse, né? Não dá. Se eu tiver,
Aqui, ó. Ó, vendo? Coração. Isso é um livro, né, que valoriza. Aqui o processo é a Itália, eles trabalham amor à pátria, eles trabalham com amor à pátria, eles trabalham toda a história italiana, entendeu? A bandeira, tudo isso é colocado aqui. O amor à pátria, o amor à história italiana. A Itália tinha saído era uma colônia, praticamente, assim, estava perdida no meio. Ela conseguiu se unificar em 1860, por aí, 1850. Ela conseguiu se unificar. E o que acontece com ela? Aí esse amor incrível à pátria italiana, entendeu? Esse amor à pátria italiana. Os meninos são levados a isso, né? A luta, a dureza, a batalha, tudo isso os meninos são levados a esse amor à pátria. Por isso que o livro é tão bonito. No Brasil, igual eu falei antes, mostrei até a foto do Cazuza, ali o livro era mostrado mais os meninos apanhando, tomando, né, aquelas coisas na mão, esse treco na mão, que tipo de educação lá que se tinha no Nordeste e tal. Então tem um pouco disso. Aqui, ó, olha essa passagem aqui. Aqui já é uma carta da mãe. Não, pai. Mais uma do pai. Eu achei que ele tá falando da mãe. Olha que bonito, olha que riqueza que é isso, ó. Na presença da professora, de teu irmão, é o pai mais uma vez repreendendo o filho Henrique. Na presença da professora de teu irmão, faltaste ao respeito à tua mãe. Que isso não aconteça nunca mais, Henrique. Nunca mais. A tua palavra irreverente penetrou meu coração como uma ponta de aço. Eu pensei em tua mãe, quando, anos atrás, esteve debruçado uma noite inteira sobre o teu pequeno leito, a medir a tua respiração, chorando sangue pela angústia e batendo os dentes pelo terror, pelo medo de perder-te. E eu temia que ela enlouquecesse. E aquele pensamento sentir repulsa por ti. Tu ofenderes tua mãe que daria um ano de felicidade para poupar-te uma hora de dor, que mendigaria para ti, que se deixaria matar para salvar-te a vida. Escuta, Henrique, fixa bem na mente este pensamento. Imagina que te estão destinados na vida dias tremendos. O mais tremendo de todos será o dia em que perderes tua mãe. 1000 vezes, Henrique, quando já fores homem forte, experimentado em todas as lutas, tu a invocarás, oprimido por um desejo imenso de tornar a ouvir por instantes a sua voz e de rever os seus braços abertos para neles te atirares soluçando, como um pobre menino sem proteção e sem conforto. Como te lembrarás então de toda a amargura que lhe causastes, e com que remorso as pagarás toda, infeliz? Não esperes serenidade na tua vida se tiveres amargurado tua mãe. Arrepender-te-ás, pedir-lhe-ás perdão, reverenciarás a sua memória inutilmente. A consciência não te dará paz. Aquela imagem doce e boa te aparecerá sempre numa expressão de amargura, de exprobação, que será uma tortura para a tua alma. Escuta, Henrique, este é o mais sagrado dos afetos humanos. Desgraçado aquele que o despreza. O assassino que respeita sua mãe tem ainda alguma coisa de honesto, de nobre no teu coração. O mais glorioso dos homens que a entristece ou ofende não passa de uma vil criatura. Que te não saia nunca mais da boca uma palavra áspera para aquela a quem deves a vida. E se uma ainda te fugir, não seja o temor de teu pai, mas o impulso da alma que te atire aos seus pés a implorar-lhe com o beijo do perdão que cancele da tua fronte o marco da ingratidão. Eu te amo, meu filho, és a esperança mais cara da minha vida, mas preferia a antes ver-te morto a seres ingrato para com tua mãe. Vai, e por um certo tempo não me tragas mais a tua carícia, eu não a poderei retribuir de coração. Teu pai. Cara, sensacional isso aqui. Sensacional. São muitos, né? É como se fosse assim, cada mês uma carta do pai. Ó, filho, você tá assim. Ó, filho, você tá assado. Você fez isso, você não honrou não sei o quê, dando a repreensão, né? A repreensão ao filho, entendeu? O filho pródigo.
aquela coisa da educação, né, que o pai e a mãe dão pro filho. Entendeu? Que depois que ele cresce, aí segue aí o que foi, o que foi formado na infância, não vai mudar. Não vai mudar. Já está formado, você já é adulto, você já é velho, você já está feito. Mas a mudança, a transformação, ela acontece justamente na infância. Se o pai não faz isso, esse adulto vai ser um adulto perdido, infelizmente. É assim que funciona, entendeu? É assim que é o mundo, entendeu? Então é isso, gente. É um livro bacana, como eu falei. Eu não gostei dos contos que são aqui elogiados, mas eu não gostei dos pequenos contos. Não achei grande coisa, entendeu? Não vi grande coisa. Mas essas cartas que o pai mandava pro menino, entendeu? Aí tem encontro, eu não posso esquecer disso, né? Tem a formação italiana, não posso esquecer desse detalhe, a formação italiana dos alunos, assim, os alunos bem nascidos, eles vão adiante, né? E os pobres miseráveis, por exemplo, eles estudam assim para passar um tempo, aprender a ler e escrever, depois vão seguir a vida no trabalho, né? Assim, a educação, ela aparentemente não era para todos, entendeu? Tem as pessoas pobres, essas pessoas pobres elas vão ter que trabalhar, né? Vão trabalhar fazer serviços braçais ou coisa que vale, então elas aprendem a ler e escrever, ou se não aprenderam a ler e escrever, elas vão estudar à noite, né? Tem essa formação à noite para aprender a ler e escrever, mas os ricos, os classe média da época, eles vão ter suas posições lá, né, de destaque. O próprio Henrico era classe média, então eles vão, provavelmente o Henrique já tem alguma coisa já, né, meio que encaminhado para ele se formar, quando se formar no futuro, quando ele se tornar um adulto. Já os pobres aqui, eles têm todo o esforço, né, de tentar seguir adiante, mas vão parar ali. Era igual antigamente na universidade, né, aqui no Brasil, os classe média. Você podia até entrar, você podia até fazer sua formação, mas você depois ia ser eletricista, ser bombeiro, policial, seja lá o que for, e a classe média elas iam fazer a universidade, né? Fazer a universidade, aí ser o doutor, né? Ia ser médico, esse tipo de coisa. Aí resolveram abrir para todo mundo, um negócio que já não era bom, né? O negócio já não era bom, aí abriu, todo mundo tem que ter diploma, todo mundo tem que ter diploma, o diploma. Aí o nível já não era bom, o negócio desceu assustadoramente. Isso começa lá em 1960, né? Quando eles começaram a acabar com os cursos de latim, aquela coisa assim, o ensino tem que ser para todos têm que aprender, todos têm que ensinar, todos têm que ser professor, todo mundo tem que ter diploma, coisa que no Brasil é muito comum, todo mundo quer ser diplomado. Aí o negócio desceu, entendeu? E nossa formação é péssima. Eu digo por mim, sou pedagogo formado na universidade pública, mas eu não considero que a minha formação seja, nota 1000, não. Eu não considero, não. Não considero de jeito nenhum. Eu sei porque eu vi como é que era a formação de pedagogos na universidade pública. Eu passei 5 anos na universidade pública e vi como é que era. Quando era lá nos anos 50, só os top que iam seguir é como aqui, só os top iam seguir na vida acadêmica e tal, enquanto você, com a sua formação, por exemplo, você era um eletricista, você tinha um ensino técnico, e a partir desse ensino técnico você seguia a vida, ia ganhar dinheiro, ia trabalhar, etc. Não ia achar assim, eu sou um doutor, entendeu? Querendo ser eletricista, mas acabando igual hoje em dia como um advogado aí, de muito com ensino, nível baixíssimo, beleza? Então eu falei um pouquinho desse livro, Coração, Diário de um Aluno, do Diamis, italiano, do século XIX, falei um pouquinho, beleza? Se você tiver interesse, tem um livro mais recente por aí, que deve vender em livrarias, ou você pode pedir pelas essas coisas online que tem hoje em dia, você pode fazer pedido e tal, não vou dizer o nome aqui, fazer propaganda, mas você pode pedir, você vai ter esse livro com tradução talvez melhorada, né, que essa tradução aqui com alguns erros de português, eita ferro, assim, daquele jeito, mas aqui ó,
Hoje você encontra como cuore, viu? Não encontra mais como coração, não. Tá? Você provavelmente não vai achar, a não ser que você encontre isso aqui em sebo, como eu encontrei, como em sebo. Você vai encontrar o livro como cuore, do De Amicis. Ó, você vai encontrar. Beleza, gente? Curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta, tá? Se você já leu esse livro, comente. Se você não leu, é uma boa dica de leitura, tranquilo? Ó, beleza? Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Tranquilo? Até a próxima, gente. Obrigado, hein? Valeu!